Depois de o Vasco ter vencido o Maricá por 4-2, inclusive 2 gols do Ryan, o clima ficou de despedida e os jornalistas falaram sobre essa possível saída do Ryan do Vasco. Vamos dar uma olhada aqui e ver o que foi que eles falaram. Com o pessoal da comissão técnica, a própria reação do próprio Ryan em relação ao ambiente dá toda a pinta de uma despedida, infelizmente para nós que gostamos de ver o Ryan jogar tão pertinho aqui. E pior ainda para o torcedor do Vasco, para a comissão técnica, que conta com ele, que hoje é o principal jogador do time do Vasco. Mas está com cara de despedida, não tá, ô Mansur? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Diniz. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste ao Troca. Até por momento em que o Diniz tira o Ryan do campo, tinha menos, isso aí, pelo menos para a gente observando de fora, tinha menos cara de administrar ali os minutos em campo dos jogadores e muito mais cara de dar a ele a chance de uma saída sendo ovacionada pela torcida, de ouvir o carinho do torcedor, talvez o que pode ter sido a última cena do Ryan em São Januário. E depois ele começa a cumprimentar um por um funcionários na saída do túnel pro vestiário após o jogo, a forma como ele ele sinaliza para a torcida. Tudo isso teve muito uma cara assim, de quem está deixando uma última mensagem, vivendo ali os seus últimos momentos no Vasco. Na verdade, é algo que a gente vive no futebol brasileiro há muito tempo. Assim, sempre que surge um jogador jovem, que aparentemente tem um futebol para estar nas principais ligas do mundo, esse jogador, ele sai, assim, exporta o Flamengo, exporta o Palmeiras, exporta os clubes com mais receita. É utópico achar que o Vasco não vai exportar um jogador com a projeção que a gente imagina que venha até o Ryan. A diferença, na verdade, é a forma como você senta para negociar e o que você faz com o dinheiro da venda. O Vasco, muito provavelmente, imaginamos, não vai fazer uma reposição de 30 milhões de euros, né? Como eventualmente o Palmeiras vai fazer, o Flamengo vai fazer, porque são clubes absolutamente equilibrados. O Vasco está em outro momento, vive uma recuperação judicial, com enormes descontos no pagamento aos seus credores, algo que gera um outro tipo de debate que a gente pode ter mais adiante, mas enfim, é um outro momento. O Vasco precisa de uma venda, não sei dizer se ele precisa que ela aconteça agora, mas vai ser um alívio também para o 2026 do Vasco, tecnicamente vai deixar um buraco. Agora, na questão do momento, né, Alex, a gente eu dizia aqui na semana passada que estranhava o quão o mercado estava quieto para o Ryan, né? A gente não tinha ouvido nada ainda em termos de propostas, de procura, de negociações. Essa não é a janela mais forte da Europa. Não é verdade. Ainda assim, o jogador com esse talento que se destacou tanto no Campeonato Brasileiro do ano passado... O Bournemouth colocou para dentro, né, também uma quantidade de dinheiro importante com o Semenyo. Isso, vendeu o Semenyo ao Manchester City por 62 milhões de libras e agora pode contratar o Ryan por algo em torno de 35 milhões de euros. E é difícil negar uma proposta com esses termos, né? Por mais que o Vasco ainda vá tentar, provavelmente, brigar por algo mais, né, Alex? É quase que insustentável a permanência dele. Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Manso, todo mundo que está em casa. O Brasil vai seguir sendo exportador, né? Muito mais na sua maior parte. Lógico que está passando a importar muito mais porque esses clubes, principalmente, eles, Flamengo e Palmeiras, Cruzeiro com a sua SAF agora, enfim, quem tiver bem estruturado, vai atrás para poder competir aqui, vai atrás realmente de fazer contratações de alto nível, mas daquele jogador que já saiu, né? E a questão do Vasco, como da maioria dos clubes brasileiros, fazer uma venda, ter uma oportunidade de ter uma venda, de fazer uma venda, de concretizar, se assim concretizar, de 35, 40 milhões de euros, é muita grana, cara. É difícil realmente você falar não. É um mercado que é espetacular, né? Principalmente pro Ryan, que tem todo um biotipo para jogar assim lá fora também e ter esse sucesso. Seguir a sua caminhada de evolução, né? Que ele se tornou esse jogador depois da chegada do Diniz, isso já foi falado, mas tem que seguir sendo falado também, porque ele era um jogador era um jogador promissor, mas realmente ele atingiu um nível de protagonismo, de artilharia, de jogador que decide jogos e jogos importantes, jogador que é rápido, ele tem drible, tem um chute, ele leva perigo para o time adversário. Estava meio quieto, mas às vezes tem negociações que elas ficam realmente bem blindadas. E essa acabou, acho que acontecendo, uma questão até de oportunidade. O clube vai lá, vende alguém, ele abre realmente uma janela para poder contratar. E se ele está saindo, eu acho que é muito justo, cara. É muito legal ele ir para essa outra página
e deixar esse legado, esse dinheiro, para que o Vasco, com essa organização toda que o Pedrinho está fazendo, tenha dentro esse dinheiro dentro do orçamento para poder dar sequência. É isso. Vamos então fazer o seguinte, vamos voltar a São Januário. Lá estão Natália Lara, Carlos Eduardo Lino e Ramon para conversar com a gente sobre essa possível e provável, todo tom de despedida. Eles viram de pertinho a torcida pedindo pro Rayan ficar, mas não depende só dele. Não é fácil o negócio. Tá com cara de despedida, né, Nath? Bem-vindo ao Troca de Passes. Tudo bem, Diniz? Tudo bem, Alex Mansur? Eu tô aqui do lado do Carlos Eduardo Olino, né, meu amigo? Isso? E do lado do Ramon Mota, que inclusive chegou aqui, né, sempre se sentindo... Qual é um retorno, né, amigo? Já vestiu essa camisa Aqui eu me também. sinto em casa. Aqui eu me sinto em casa. Demora pra chegar até a cabine. Demora pra chegar até a cabine, demorou um pouquinho que tem que passar pela galera, né? Mas... brincadeiras à parte, é isso, né? Foi a sensação que a gente ficou aqui durante a transmissão, né? A gente ouvindo as entrevistas, a gente sentindo esse clima, vendo a saída do Rayan, tudo leva a crer, né? Parece. A gente não tem essa informação oficialmente, mas parece que é uma despedida. Ele deu um abraço, amigos. Diniz, Alex e Mansur. Time completo, igual o Diniz fez hoje com o Vasco. Aqui começa a temporada, troca de passes, com time completo também. A sensação que a gente tem é de que o Rayan está saindo não só pelo que aconteceu hoje, mas pelo noticiário pré-jogo, né? O noticiário o Rayan deu ok para o Bournemouth. Ou seja, se ele deu ok para quem está tentando contratar... Detalhe curioso, né? O Vasco estreia um novo fornecedor de uniforme a partir, né? Estreia hoje o novo fornecedor de uniforme. Isso de alguma forma criou um ambiente também para que o jogo de hoje tivesse um caráter meio festivo. Sim. Não sei se o Diniz foi inspirado por isso, estimulado a partir disso também a colocar time principal, porque estrategicamente para trabalho de temporada surpreendeu muita gente, a mim surpreendeu. E até para devolver para os amigos no Troca, teve um outro elemento que deixou esse jogo também interessante, né? Que durante a partida toda, a gente na troca com a reportagem, especificamente o Juliano Lima, que estava cobrindo o lado do Vasco, né? Ele foi observando algumas pontuações um pouco mais direcionadas, muitas vezes para o Paulo Henrique, muitas vezes para o Cuesta. Teve a saída do Piton, em que o Diniz, né, e ele não trocam olhares ali, enfim. Tudo isso são elementos aí de começo de temporada, né, amigos? De um jogo que tem esses altos e baixos aí que deixa a gente com essa pimentinha também para a partida. O Diniz ficou muito irritado em alguns momentos, viu, Diniz? Percebi, natural, né? Ele ali na beira do campo é sempre assim, né? Bastante explosivo e tal. Já explicou diversas vezes em entrevistas aí que não vai mudar o jeito de ser, funciona assim, os jogadores aparentemente entendem. Agora, por mais que a gente tenha gostado que o Vasco tenha jogado com os titulares, o torcedor também, mas achei estranha essa escalação toda. E mais, porque se a gente pensar o Vasco ao lado do Flamengo, né, foram os últimos a se reapresentarem. Eles jogaram dia 21 de dezembro a final da Copa do Brasil, no caso do Vasco e do Mundial de Clubes, né, o torneio intercontinental. O Flamengo. O Vasco se apresentou na segunda-feira. É isso, né, galera? E esses foram aqui, né, os jornalistas do Troca de Passes falaram aí pós o jogo. Tom de despedida aí do Rayan, né? Vai realmente sair do Vasco aí, tudo indica que sim. E os jornalistas aqui, inclusive, né, cara, ficaram bastante emocionados, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que Rayan deve sair do Vasco nesse momento, sim ou não? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, deixa o teu like, comenta aí. E é nóis, tamo junto até o próximo vídeo. Valeu!